Ô César, deixa eu sugerir um negócio aqui, pra gente... Se tem alguém assistindo aí que vive dentro de uma caverna e não sabe quem você é... Você começou pequenininho no mundo dos carros, assim. Sim, sim. Quando foi que você entrou numa oficina mecânica? Como é que foi pra você virar piloto de teste? Conta um pouquinho da sua trajetória para o pessoal te conhecer. Bacana. Bom, com 13 anos de idade, né, eu estava lavando banheiro de oficina, na verdade, né? A gente vinha somos, né, de uma família muito modesta e tal. E aí um irmão na feira, o outro dentro de uma Kombi vendendo garapa, porque a gente tinha que levar dinheiro para casa. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. ABC Paulista, nós somos nascidos em Santo André. Que legal. E eu lavando banheiro de oficina e tal, mas com uma semana eu já estava tirando o motor de um Fusca, enfim. Tinha uma coisa lá na oficina que ninguém gostava de fazer, que chamava alinhamento. O alinhamento e o balanceamento. Numa época que o alinhamento era um alinhamento de linha, não é o alinhamento computadorizado que nós temos hoje. E você não tinha na época os auto centers. Era a oficina que porventura tinha que fazer a suspensão, tinha que alinhar o carro. O centro técnico de alinhamento da Pirelli ficava relativamente próximo. E aí, a cooperativa de consumo dos empregados da Auto Latina, naquela época a Volkswagen e a Ford estavam juntas, né? E abri um setor de alinhamento e balanceamento na Silva Jardim São Bernardo. Esse, que era o gerente, foi até a Pirelli, perguntou para os caras lá, escuta, alguém não quer sair daqui e ir trabalhar lá? Para a gente não é interessante, mas tem um moleque que trabalha na autodireção Toninho, lá na Javaes, que quando dá um pau pra gente aqui, a gente leva pra ele lá. Talvez pra ele seja legal. E aí ele bateu lá na porta da oficina. Ou seja, fiquei conhecido por fazer algo que ninguém queria fazer. Eu tenho uma máxima na minha vida, que é essa história de, eu só vou ser feliz quando eu fizer o que eu gosto. Eu digo que o gostar não tá na coisa, o gostar tá em você. Se você me perguntar, faz o seguinte, goste de fazer o que precisa ser feito. Você treina? Treino. Você levanta que hora? 5h30. Você gosta de levantar 5h30? Não. E por que você levanta? Porque precisa levantar. Goste de fazer o que precisa ser feito. Aquilo era algo que ninguém queria fazer. Falei, cara, eu vou ficar conhecido por fazer aquilo que ninguém quer fazer. Porque o que todo mundo faz, qualquer um faz. Você não se diferencia. Bom, nisso para mim também era legal. Que era o alinhamento. Quando eu vou para lá, para mim também era legal, porque meu pai trabalhou quase 30 anos na Volkswagen. Então era uma oportunidade de almoçar com ele na ala 5, né? Ele trabalhava na usinagem do câmbio da Kombi. Então tinha uma coisa nostálgica aí também entre Volkswagen eu e meu pai. Descendo ali na Anchieta. Anchieta, exatamente. Só que eu comecei a alinhar os carros dos pilotos de teste. Que legal. E um deles, chamado Max, era o coordenador dos pilotos. E aí, quando eu ia testar o carro, eu falava assim, olha, tem que tomar cuidado com o vento lateral, porque isso gera uma tendência direcional, pista que vai, pista que vem, para que também a inclinação da pista não gere uma tendência direcional. Mas você já fazia isso e falava isso naquela época? Sim, naquela época. Quantos anos isso? Isso eu já estava ali com meus 19 para 20 anos. Caramba. E aí ele falou assim, cara, eu acho que você dirige de um jeito e presta atenção em algumas coisas que nem nossos pilotos de testes prestam. E eu me lembro que naquela época da oficina, o ABC, eu ficava muito encantado de ver os carros com placa azul, que eram os carros de teste. Hoje, placa azul é do corpo consular. E placa verde é placa de teste. Na época, a azul era os carros de teste. E eu ficava olhando e falava assim, cara, ser piloto de teste deve ser muito legal, né, meu? Sempre testar o carro que vai ser lançado. Sim. Então, eu sempre achava aqueles caras Superman, né? Assim, e eu sempre falo... muito cuidado com o que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. Sim. E eu fiquei com esse sonho na cabeça. Aí o Max virou para mim e falou assim, você não quer ser piloto de teste? Falei, pergunta pro macaco se ele quer banana, né? Lógico. Aí ele me deu uma ficha. Você falou, deixa eu pensar. Ele me deu uma ficha para eu preencher, porque os exames médicos e uma série de outras coisas são bem pesados. Né? Pelo menos na época eram muito. E aí eu estava preenchendo aquela ficha como se fosse aqui, ó, a mesa da casa, da cozinha da minha mãe, o fogão atrás de mim, minha mãe estava fazendo um feijãozinho, eu lembro até do cheiro, assim. E na hora que eu estava fazendo, eu falei assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. E ela falou assim, que Deus te abençoe, meu filho, mas por que você tem tanta certeza? Eu falei, mãe, olha hoje, 8/8/88. Ficou na minha cabeça. Falei, cara, na hora que eu fui assinar e colocar a data... Como é que esquece isso? Eu falei assim, é muito cabalístico. Depois eu fui aprender, inclusive, que o número 8 na numerologia é sensacional. Eu nem sabia. E eu falei, você... 8/8/88. Em janeiro de 89, eu passo por todas as baterias de testes. Eu me torno o piloto de testes mais jovem da indústria. E aí eu testei, tenho carteira E, testo, né? Caminhão, carreta, ônibus e todos os carros de passeio.
no programa Autosport eu sou mais conhecido com os carros, mas sempre que tinha teste no Autosport de caminhões, o único que tem carteira E era eu, e que poderia dirigir. E isso também é uma coisa que vem do meu vô, Giovanni Ziviani, que era caminhoneiro, então eu sempre gostei, tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro. Então eu tenho uma ligação com o transporte que história muito bacana, grande. bonita. Aí eu fico ali, vejo a separação da Auto Latina, que aconteceu em 94. Sim. Eu fico com a Ford, porque o campo de provas era em Tatuí, eu já tinha construído uma casa lá, já tinha me casado. Falei, não, eu quero testar em campo de provas. A Ford sentiu demais a separação com a Volkswagen, não tinha ainda o tal do projeto Amazon, que foi o que derivou de Fiesta, EcoSport, não tinha. Nós estávamos testando, para você ter uma ideia, terminando os testes de Ford K e Courier. Tava... E se discutia fechar o campo de provas da Ford, porque a Ford já tinha 7 campos de provas espalhados para o mundo, se falava muito da globalização. Então, cara, um carro feito e testado lá nos Estados Unidos podia perfeitamente ser vendido aqui no Brasil sem maiores problemas, enfim. Aí eu tive algumas propostas de emprego, que era ser piloto de teste da Pirelli, ser piloto de teste da Monroe. A Ford queria que eu continuasse lá, só que a proposta da Pirelli era muito boa e eu vi ali a oportunidade de, em vez de testar uma única marca em um único carro, Perfeito. a gente ia colocar pneus e ia testar a suspensão de todos os carros. Então, como é que é uma filosofia alemã, como é que é uma filosofia coreana, como é que é uma filosofia americana, isso abre demais o seu repertório, né? E ali foi meu contato com carro de corrida. Em 2001, eu corro as 1000 milhas brasileiras junto com o Alfredo Guaraná Menezes e a gente ganha na nossa categoria, ganha os 500 km de Interlagos. Depois fui campeão na Maserati e fui campeão também na Porsche Cup em 2019. Caramba. Tá bom pra você? Pô. Caramba. Você fala de Ford e Volks, eu fui bancário, eu fiquei 7 anos na Ford e 4 na Volks. E essa etapa da Auto Latina, eu estava lá na Ford. Essa É por isso que separação você em tá aqui, 90. ele falando, e eu tinha uma admiração, tem até hoje, quando iam só um adendo aí, tá, Sim, Lucas? claro. Quando iam os pilotos de teste na fábrica, e eu fui 2 vezes para Tatuí. Ah, que legal. Fui, a convite, lá, né? 7 Porque anos. você trabalhava, então você era gerente, você tinha gerente do cara de marketing, não sei o que, você ia. Interlagos, pô, então você falou, eu lembrei, mas é só um E adendo agora aí. você tá aqui. E agora eu tô aqui, Estamos com esse aqui. meu ídolo aqui. Estamos aqui. Essa foi um pouco da trajetória. Como a TV apareceu na minha vida? Durante esse período de Pirelli, eu fui convidado pelo Ingo Hoffmann, né, 12 vezes campeão da Stock, para ser, junto com ele, o instrutor do BMW Driver Training. Era um treinamento que a BMW tinha no Brasil, porque... Isso em qual ano? Isso foi... descontinuou em 2012. Então começou ali para os anos 2000, mais ou menos. Começou ali para os anos 2000, foi até 2012. Então foram 12 anos como piloto como instrutor do BMW Driver Training, né? Em dado momento, nós tínhamos 3 treinamentos. Um que chamava de básico, um que chamava de avançado e um que era o Protection, que lidava com questões com pessoas que tinham carros blindados. Então, era mais de security, né? Esse módulo aí. Mas chegou uma hora que eu falei para a BMW assim, cara, por que a gente não tem um treinamento para a imprensa automotiva? Porque a gente fazia muitos lançamentos e via que tinha jornalista que nem sabia dirigir, sabia. Então a gente jornalista automotivo. Que não sabia dirigir? Normal. Aí falei assim, cara, vamos fazer para capacitá-los. Era uma época que se discutia muito tecnologia embarcada, controle de tração, controle de estabilidade, uma série de outras coisas. Alguns achavam que isso era só um acessório para encarecer o carro, quando na verdade esses itens salvam vidas. E também técnicas de direção defensiva para tentar diminuir o número de acidentes e tal. Então a gente pautava, a gente dava argumentos para eles fazerem várias pautas e capacitá-los. César, achei a ideia ótima, só que o instrutor vai ser você. Tá bom. Bora. Resultado, toda a imprensa automotiva, todas as revistas, os programas que tinham, sabiam quem eu era, porque eu fui instrutor deles todos. Aí eles falaram assim, cara, esse cara fala bem, esse cara entende, então eles me convidavam para ser uma fonte de informação. Ah, César, pode isso, pode aquilo, pode pôr o pé no freio na curva, pode não sei o quê. Pois bem, fiz várias coisas, 4 rodas, revista Autosport, um monte. E aí abre o programa Autosport. E aí 2 produtores falaram assim, pô, tem um cara que é muito bom, é o César, é um piloto que a gente usa ele de vez em quando. E eu comecei a ajudar o programa Autosport como um especialista, era um cara entrevistado, ele não era do programa. Tá. Só que aí o programa faz uma pesquisa e pergunta para o público, né? Quando você pensa no Autosport, em quem você lembra? Ah, Silvia Garcia.
que era a apresentadora tal, que até hoje o pessoal lembra muito dela. E depois, o piloto. Piloto? O programa não tem piloto. Tem aquele que fala de aquaplanagem, pressão de pneu, não sei o quê. O César. E aí, veja, não existia essa figura do piloto de testes. O que você tinha era jornalista falando de carro ou um piloto de competição sendo utilizado em campanhas, tal. Não tinha essa figura. Aí eu inauguro na TV essa figura do piloto de testes, fazendo os testes, dando dicas de direção e daí por diante. E aí se foram 25 anos. Você tem contato com a Silvia? Tenho. Porque eu particularmente não... Tem. Não sei onde ela está mais, assim. Sim, não, ela continua fazendo várias coisas também. Muito. E a voz dela é maravilhosa. Eu digo assim, a Silvia... Foi marcante. A Silvia, ela me ensinou algumas coisas, só do lado dela você aprende demais, né? E assim, ela tem uma capacidade que eu achei bárbara, que é, independente de como você estiver pessoalmente, você pode estar com problema, você pode estar com dor, você pode estar o que quiser, você é pessoa física. Mas quando você olha para o obturador, a pessoa que está do lado de lá, vou olhar para a câmera, a pessoa que está do lado de lá não tem nada a ver com isso. Então ela tinha uma capacidade, cara, de se transformar e entender de que aqui ela tinha que sorrir, ela tinha que entregar tudo para aquela pessoa que está do lado de lá. Ela conseguia realmente olhar para uma câmera e perceber que tinha gente do lado de lá. Sim, cara, isso é muito legal. Né? Então, quantas vezes ela não estava bem, ela não estava legal, tal. Silvia, vamos começar? Vamos. Ela olhava para a câmera. Virava a chavinha. É, porque acho que é a paixão da vida dela. Quando eu vi ela fazendo isso, eu falei assim, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. É ter essa capacidade de me desconectar e olhar para uma câmera, entender que você está realmente falando com alguém do lado de lá e ajudando aquela pessoa da melhor forma possível.